Olá, sejam muito bem-vindos ao Pecuária em Alta. E olha, no último programa a gente falou sobre o aumento da inseminação artificial aqui no Brasil e principalmente sobre as vantagens da técnica quando ela é utilizada da maneira correta. Na entrevista com o Everardo Carvalho, diretor da Alta Brasil, ele mencionou também um marco para a empresa, que foi comercializar 5 milhões de doses de sêmen em apenas um ano. Mas o que isso representa para o mercado? O que isso representa para você aí, produtor rural? Para explicar para a gente um pouquinho mais sobre esses números, a gente convidou o Manuel Safilho, gerente de programas especiais da Alta e também especialista em reprodução bovina. Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao programa e explica para a gente um pouquinho o que esses 5 milhões de doses aí podem representar para o mercado brasileiro. Olá, Renata. Olá a todos. É muito interessante a gente ver que cada vez mais a gente tem informações confiáveis a respeito dos ganhos que a inseminação artificial consegue promover num rebanho de corte ou de leite. E esses ganhos, eles se traduzem principalmente no aumento então de produção de carne ou de leite e um fator chave que cada vez mais para a pecuária moderna, esses ganhos de produtividade estão relacionados tanto ao tempo, então a produção por ano, né, que ele consegue produzir em um ano fechado, e também por área. Quando a gente pensa nessa maior produtividade por área, é muito importante a gente também lembra em questão de aumento de maior eficiência, redução de área e aumento da sustentabilidade dessa pecuária. Ô Manuel, e das 5 milhões de doses comercializadas, 4 milhões foram de raças de corte, né? O que essas 4 milhões de doses comercializadas podem representar na produtividade dos rebanhos? Isso é importante, é um marco realmente essas 5 milhões de doses. Quando a gente pensa que 4 milhões foram de corte, a gente imagina a maioria das inseminações, elas são realizadas através da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, e que gera normalmente uma taxa de concepção ao redor aí de 50%. Então, se a gente imagina algo, então, 4 milhões, 50% de taxa de concepção, e imaginando que após a vaca ficar gestante, até ela produzir realmente, desmamar um bezerro, ela vai ter mais uma questão de uns 10%, ao redor de 10% de perdas durante esse processo. A gente está falando aí ao redor de 1,8 milhões de bezerros produzidos. E isso é um marco assim, muito importante de bezerros realmente de qualidade oriundos de inseminação. Quando a gente imagina também, indo mais além desse total de bezerros produzidos, a gente ainda vai ter, logicamente, algumas perdas que são decorrentes à mortalidade desses animais até a idade do abate. Mas se a gente imaginar de uma perda normal, uma perda ao redor de 3%, que a gente imagina entre o desmame até o abate dos animais, a gente imagina aí uma produção, um número bem significativo de 30 milhões de arrobas produzidas, pensando numa carcaça média entre macho e fêmea, aí de 18 arrobas para macho e 16 arrobas para fêmea. Então, realmente, 30 milhões de arrobas produzidas é algo muito significativo. Essas 4 milhões de doses de corte aí, com certeza, vão produzir muito ainda aqui nesse Brasil. E existe um estudo também, né, Manuel, que fala que se hoje 100% dos animais abatidos no Brasil fossem frutos de inseminação artificial, a gente poderia produzir a mesma quantidade de carne que a gente produz hoje em uma área 9,2% menor, ou seja, 15,1 milhões de hectares a menos, né? Então, isso mostra o impacto da inseminação artificial para o meio ambiente, também um tema muito discutido atualmente, o quanto que a gente pode reduzir a área para a produção de carne, né? Isso cada vez é um tema mais atual e que os pecuaristas e toda a cadeia produtiva está atenta a essa questão da sustentabilidade. Se a gente imagina que os animais filhos de inseminação, então as vacas, se tornam mais gestantes, esses animais, então, os bezerros, eles são nascidos em uma melhor época. E ainda eles têm um melhoramento genético, então eles carregam genes que aumentam o seu desenvolvimento, o seu desempenho.
Existem estudos da Universidade de São Paulo que mostram que esses bezerros, então esses produtos podem até alcançar até 1,5 a 2 arrobas a mais ao abate. Então, se a gente tem o mesmo produto, né, que ele ocupa a mesma área e ele consegue ser abatido mais pesado, então a gente consegue, consequentemente, aí estar salvando área e aí, então, aumentando a sustentabilidade de toda uma cadeia produtiva. Com certeza. E sem contar também, além de tudo isso, sem contar o tanto de emprego, né, direto e indireto, que a pecuária pode gerar pensando nisso, né? Hoje, isso é muito importante. A gente lembra, então, de toda a cadeia de mão de obra, da cadeia de pessoas que estão envolvidas. Existem estudos que avaliam, então, qual que seria uma relação de número de funcionários necessários para o manejo, de todo esse trabalho com os animais na fazenda, e que isso, dados reais, assim, dados de levantamentos realizados em todo o território nacional, mostra aí uma proporção, uma relação mais ou menos de um vaqueiro, então, para cada 600 fêmeas. Então, se a gente lembrar novamente daquelas 4 milhões de doses comercializadas, sendo que no Brasil, se a gente pega cada fêmea, se a gente pegar uma média, cada fêmea recebe ao redor de 1,3 doses. A gente estaria falando próximo aí de 3,1 milhões de fêmeas, então, sendo cobertas com essas doses que foram comercializadas pela empresa. Se a gente considera nessa relação aí de um funcionário para cada 600 fêmeas, a gente está falando aí de mais de 5 mil funcionários sendo empregados diretamente. E também, se a gente pega, além dos funcionários que trabalham na fazenda, existem os veterinários que estão diretamente ligados a esses programas de IATF, que a gente pode fazer uma conta rápida, que são ao redor aí de 1.400 veterinários também envolvidos. Então, assim, são muitas famílias que estão, então, sendo beneficiadas, envolvidas em todo esse processo de inseminação. Manuel, e quando a gente fala da pecuária leiteira, das 5 milhões de doses comercializadas, 4 foram das raças de corte, né, e 1 milhão foram das raças leiteiras. O que isso representa em produtividade? Isso é muito interessante também, porque a gente lembra também do formato, da forma de inseminação. Da mesma forma que em rebanhos de corte, hoje, ao redor de 50% das fêmeas inseminadas são inseminadas com IATF. E quando a gente trabalha com IATF em rebanhos leiteiros, a gente tem um impacto significativo no intervalo entre partos. Cada mês de intervalo entre partos representa 10% de produtividade nessa fêmea leiteira que se torna gestante. Além disso, existe toda a parte de melhoramento genético. Quando a gente imagina que hoje, em rebanhos leiteiros, a gente tem touros customizados tanto para aumento de produção, aumento de saúde, aumento de conformação desse animal, melhoria na conformação desse animal. E toda essa quantidade de doses que foram comercializadas vão gerar, então, produtos melhores e aumento da produção das fazendas e aumento da lucratividade desses rebanhos. Com certeza. Manuel, muito obrigada pela sua participação aqui no Pecuária em Alta. E você aí de casa, ainda tem alguma dúvida sobre a inseminação artificial? Entre em contato com a Alta, procure um de nossos técnicos e entenda um pouquinho mais sobre essa técnica que eu tenho certeza que pode revolucionar aí a produtividade do seu rebanho. Muito obrigada e até o próximo programa.